1 Pedro 4,7 diz aqui o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. No propósito de nós crescermos no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e de estarmos focados também nestes temas que nos capacitam a compreender as coisas do tempo do fim, eu venho orando ao Senhor, buscando do Senhor que nós estejamos realmente em Cristo, compreendendo o nosso posicionamento da maneira o mais ampla possível. E esse texto que nós lemos aqui de 1 Pedro 4,7 fala a respeito de sobriedade. A palavra sobriedade, ela evoca uma consideração a respeito de uma posição de estar com a mente claramente envolvida na realidade dos fatos e não entorpecida. Digamos que a sobriedade é o antagonismo do entorpecimento, ou é a oposição, né? É uma posição diametralmente oposta ao torpor. Ser sóbrio também traz a questão do ser equilibrado. Uma pessoa, quando ela bebe, ela fica com a mente turva, os pensamentos confusos, a voz pastosa, ela fala coisas que não deveria, omite-se de falar coisas que poderia, ela se torna inconveniente. E em Cristo a nossa conveniência nos leva a uma posição de sobriedade. Se quisermos, podemos, porque a palavra de Deus diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes retém. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Mas nós estamos convictos de que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós temos recebido dele uma visão de sobriedade a respeito de todas as coisas. E essa semana Deus falou comigo sobre um assunto que torna-se fundamental agora, mas que em verdade sempre foi fundamental e que nós não podemos nos esquecer em hipótese alguma, porque a gente muitas vezes fica muito envolvido com temas diversos e nós estamos vivendo tempos de falar sobre o Apocalipse, estudar sobre o Apocalipse e buscar sobre o Apocalipse, mas Deus me chamou a atenção para essa reflexão, para que nós não nos esqueçamos disso que nós vamos falar aqui. E para que essa reflexão ela venha de uma forma positiva, eu quero começá-la fazendo uma pergunta para vocês aqui. O que em Deus moveu a executar o plano de salvação? Uma palavra. O que em Deus moveu a executar o plano de salvação? Misericórdia. Amor. João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o que em Deus moveu a executar o plano de salvação? Amor. Isso é simplesmente maravilhoso. A singularidade da essência do mover de Deus para conosco, enviando o seu Filho, resume-se numa única palavra que é um atributo daquilo que Deus é na sua essência. Deus é amor. E a sua graça se amplia e se manifesta quando nós olhamos para 1 João 4,19 e nós constatamos uma coisa muito maravilhosa lá. Diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Uma vez eu ouvi um pregador falando assim: não, nós precisamos enfatizar o Evangelho de tal forma que nós despertemos nas pessoas o amar a Deus, de forma que, amando a Deus, elas queiram a Deus e, querendo a Deus, elas sejam por Ele salvos. Isso é impossível. Por mais enfáticos, por mais didáticos, por mais empenhados que sejamos e estejamos, nós nunca despertaremos em ninguém o amor de Deus, ou melhor dizendo, o amor por Deus. A Bíblia diz que nós somos em nós mesmos desesperadamente corruptos e destituídos inalienavelmente, ou melhor, de forma totalmente alienada da presença e da glória de Deus. E nada que nos façam, nada que nos digam, nada que nos deem, nada que nos falem, fará com que nós, por um momento de um despertar intelectual, por um momento de um mover emocional, venhamos a amar a Deus. Isso não acontece. Isso é a ação dele para conosco. E a Bíblia diz claramente que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. A segunda parte do versículo 5 de Romanos 5 até o versículo 8 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Nesse pacote da graça que vem falando lá desde o versículo 1, que fala lá no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ele vai caminhando e fala o seguinte: todos nós aqui que estamos em Cristo Jesus, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por isso que algumas orações que nós ouvimos por aí são inócuas. Sabe aquela oração assim: ah, Senhor, sabe aquela pessoa desagradável, eu não consigo amar aquela pessoa, derrama no meu coração amor pelo fulano, derrama no meu coração amor pela fulana. Esquece, joga fora, joga no lixo esse tipo de oração. Deus não vai derramar uma coisa que já está derramada no nosso coração, até pelo fato de que se Ele habita em nós e se Cristo vive em nós e se Deus é amor e Cristo é Deus, então o amor dele está derramado em nossos corações. Eu posso falar assim: Senhor, faz-me compreender o mover do teu amor, para que eu ande sempre vinculado nele, porque ele já está aqui no meu coração, se eu estou em Cristo Jesus. Então o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aqui no versículo 7 ele faz uma consideração interessante. Ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui o seguinte: dificilmente alguém morreria por uma pessoa que é potencialmente correta.
Mas, continua o versículo, poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ele quis dizer assim, pode ser que para uma pessoa que faça o bem de maneira explícita e visível, alguém porventura se anime a morrer. Mas ele coloca no versículo 8 a reflexão final, que é a que interessa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que ele te encontrou? Como ele te alcançou? Você no lixo, na lama e no pecado, condenado e irremediavelmente afastado de Deus. Mas com o amor dele, ele foi lá, te alcançou e te trouxe. Fez você morrer com ele e ressuscitar com ele em novidade de vida. E o que Deus nos chama a pensar de uma maneira muito séria nessa ocasião é o seguinte: se foi o amor de Deus que moveu, então nada mais nos moverá, senão esse mesmo amor operando em cada um de nós. Nós podemos conhecer o Apocalipse de ponta a ponta. Podemos conhecer a Bíblia do Gênesis ao capítulo 22 do Apocalipse. Se não nos movermos e não nos deixarmos mover pelo amor, a coisa não vai fluir. Existem duas igrejas, e nós já ensinamos que as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, elas não são propriamente 7 templos, como muitas pessoas ensinam, mas são cartas morais que falam das igrejas como diferentes situações ou 7 situações espirituais que nós encontramos hoje na igreja contemporânea, e sempre encontramos voltando século por século, ano por ano, década por década, dia por dia, desde quando foi escrito, sempre encontramos na Igreja de Jesus Cristo estas 7 situações espirituais. Mas existem 2 igrejas, em particular, uma delas está descrita em Apocalipse 2, de 1 a 7, que é a igreja de Éfeso, e a outra está escrita em Apocalipse 3, de 7 a 13, que é a igreja de Filadélfia, que elas têm uma semelhança e uma diferença que é muito útil na questão da nossa reflexão referente ao amor. Tanto Éfeso quanto Filadélfia são 2 igrejas que, quando referidas por Jesus, ele refere-se a elas como igrejas que eram firmes na palavra. Igrejas que não se deixavam, ou melhor, que não se deixaram levar por doutrinas estranhas, por ventos de doutrina. Cristãos que não têm, nem tinham, como muitos hoje têm, coceira nos ouvidos para ouvir fábulas, para eleger apóstolos, para conhecer novas unções, para teologias estranhas à palavra e que são conhecidas por nós como outros evangelhos. Enfim, Éfeso e Filadélfia não se prestaram a isso. Porém, Jesus chama a atenção repreendendo Éfeso, mas elogia Filadélfia. E na semelhança, embora elas ambas fossem firmes na palavra, e é bom ser firme na palavra, e nisso só há elogio da parte do Senhor, mas a palavra do Senhor diz para Éfeso, o Espírito de Cristo diz para a igreja de Éfeso:
Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E embora ele não fale explicitamente do assunto amor com Filadélfia, obviamente que a essência da igreja de Filadélfia é estar vinculada no amor, e a revelação disso está no nome, que a palavra Filadelfia significa amor fraternal, que é um amor prático, que é aquele que te faz unido com a pessoa, abraçada com a pessoa, junto da pessoa, demonstrando de maneira eficaz e efetiva esse amor. Amor vivenciado. Então, na semelhança, Éfeso e Filadélfia eram firmes na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Na diferença, há uma repreensão. Éfeso, embora firme na palavra, abandonou o primeiro amor. Filadélfia, na essência do nome, diz: você pode saber de uma coisa, Filadélfia. Para você a palavra é: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Qual é a essência da diferença? A presença ou a ausência do amor. Então Deus nos tem movido meu coração sobre essa questão. Eu quero dizer para vocês, antes de ler o texto por excelência, que é 1 Coríntios 13, que é o principal texto de toda a palavra de Deus, sobre a descrição do que é esse amor, e é muito importante isso, sabe, irmãs? Porque existe o amor carnal, né? Existem 3 tipos de palavra para definir o amor no grego. Vamos simplificar aqui, eu não vou a elas agora, para que nós caminhemos de uma maneira um pouco mais célere e eficaz. Existe aquele amor que é totalmente carnal, existe aquele amor também que é o amor de pai para filho, que envolve questões biológicas que são limitadas, né? Tem certas famílias que eu acho que parecem mais quadrilhas do que famílias, porque é a mãe que não considera o erro do filho em hipótese alguma, o pai que não considera o erro da esposa em hipótese alguma. Eu nunca fiz isso aqui na minha casa, embora eu tenha cometido N outros erros, né? Mas você conhece aquela mãe que não admite que fale do seu filho, e que o seu filho, por mais que ele erre, ela vai defender? Ou a esposa que vai fazer isso com o marido? Isso não é de Deus. E o amor de Deus não é assim que funciona. Por isso que é muito bom 1 Coríntios 13 existir, dentre outros muitos textos que nos ensinam como que é o amor que vem de Deus, que é a própria natureza dele em nós, Cristo em nós. E eu quero dizer aqui já de antemão que muitas das bênçãos que eu poderia ministrar para as pessoas que Deus colocou na minha vida não foram ministradas porque eu fui incompetente na demonstração desse amor que está derramado no meu coração. Muitas vezes eu fui teologicamente correto, estive dentro do contexto bíblico, fiz a abordagem na hora certa, no momento certo, e não frutificou. Sabe por quê? Porque não foi em amor. E eu creio que essa palavra serve para qualquer um. E eu estou nessa escola, e estou aprendendo, e quero aprender, e quero me aprofundar nela, porque toda hora, como marido, como pai, como ministro do Evangelho, como irmão de vocês, eu me vejo muito, mas muito aquém daquilo que Deus tem para realizar através da minha vida, pela falta de uma coisa: do vínculo do amor. Muitas vezes eu tenho sido Éfeso, quando Deus quer que eu seja sempre Filadélfia. 1 Coríntios 13 então diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
Serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que o apóstolo Paulo queria dizer? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu serei como... Isso aqui não é bronze, mas você vai entender. Ó, como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ele está querendo dizer o seguinte: eu posso falar a língua dos homens, eu posso falar a língua dos anjos, isso vai fazer um barulho, isso vai fazer um movimento, isso vai te impressionar, isso vai te chocar, isso talvez vá até te impactar, me impactar, mas não vai passar disso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí nós estamos vivendo um período onde nós temos visto a grande tribulação crescendo pelos 4 cantos da terra, e nós temos visto a igreja perseguida sendo martirizada, e pessoas agora, principalmente com esses novos tempos aí do Boko Haram, do ISIS e de outros grupos que estão matando e fazendo o marketing do matar cristãos, não é? E eu quero dizer para você que pode ser, e é bem provável, que dentre os que já foram decapitados ou queimados, tenham ou estejam dentre eles aqueles que não têm o amor. Aí morreram em vão. Porque se não tem o amor, não estão em Cristo, são conhecidos como o povo da cruz, mas não morreram na cruz com Cristo, não nasceram de novo. Eu estou dizendo o que o texto da palavra de Deus nos diz. Outros tantos, e cremos até que muitos destes, claro que sim, passaram pelo crivo da ameaça de morte e preferiram morrer porque estavam em Cristo, não é? Para eles talvez valha a nossa consideração de que a maioria deles sim. Mas aqui diz que ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E começa então descrevendo o amor. O amor é paciente. O amor é benigno. A palavra benignidade no original do grego significa uma disposição firme e constante para a prática do bem. O que é uma pessoa benigna? É uma pessoa que está sempre na disposição firme e constante para a prática do bem. Provém do amor. O amor não arde em ciúmes. Sabe aquele irmão na igreja? Eu que tinha que estar lá no louvor. Não, eu que tinha que tocar violão. Não, eu que tinha que entregar a palavra hoje. Não, eu que tinha que ministrar. Eu faço isso e o pastor não reconhece que eu fiz. Gente, isso não tem nada a ver com o amor de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o amor de Deus não arde em ciúmes. Não se ufana e não se ensoberbece. A palavra ufanar é aquela pessoa que conta muita vantagem. Outro dia a gente estava lá numa doceria, eu, o André, o Mauro, a Cristina e mais os nossos... Foi esse final de semana, né? De repente chega uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, em 10 minutos, ele contou a vida dele inteira para nós. Eu fiquei olhando para ele assim. Vantagem, 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 vantagem da filha, vantagem da outra filha, vantagem da esposa, vantagem dele, vantagem, 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 vantagem.
Sabe aquela pessoa que tem necessidade de contar que o que ela tem é valoroso? Que o que ela é valoroso? Tem gente que chega para você e quer contar, quer passar o currículo do filho dele para você. Não porque meu filho é isso, meu filho é aquilo. Outros passam o seu próprio currículo, o currículo da sua família e vai. Isso é ufanar. É falar a respeito de coisas que você sente o orgulho na sua posição social, o orgulho da sua família, o orgulho do seu histórico, o orgulho das coisas que você construiu, o orgulho dos objetivos que você atingiu, o orgulho da performance dos seus filhos, o orgulho da performance da sua esposa ou o orgulho da performance do seu marido. Sabe, a Bíblia diz que o amor não se porta desse jeito, diz que o amor ele não se ufana e também ele não se ensoberbece, porque quem está permeado pelo amor de Deus está constantemente sendo lembrado em amor pelo Espírito Santo, que derramou esse amor nos nossos corações, de que nada do que você tem, nada do que você é, ou nada do que as pessoas que você ama e são a sua família ou as suas extensões sociais têm ou são alguma coisa por si mesmos. A gente tem assim um descanso na constatação do fato de que a gente não é nada. Recebeu tudo de graça, pela graça, então o assunto que nos move a arrazoar com as pessoas é a respeito do caráter e da grandiosidade de Deus. Continuando no versículo 5, agora diz assim, que o amor não se conduz inconvenientemente. E tudo isso é inconveniências, né? Porque muitas vezes você chega naquela ansiedade de despejar para a pessoa as suas vantagens, quando na verdade a gente tem que se portar de uma maneira um pouco diferente. Eu sempre disse que nós temos que investir muito tempo ouvindo as pessoas para que a gente ganhe a oportunidade de falar um pouco para elas. Não de nós mesmos, mas a respeito do Evangelho da Graça. Então diz que o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, e é importante nós fazermos uma reflexão aqui, porque senão a gente vai partir para aquele amor carnal, meloso, e você não vai encontrar na definição bíblica de amor melosidade. Você não vai encontrar. Porque tem gente que tem uma palavra melosa, fala baixinho, fala devagarinho, fala docinho, mas não confronta nunca. Porque na verdade ama mais a sua própria zona de conforto e a sua própria individualidade, e em prol do seu próprio interesse, não fala a respeito do amor de Deus. Então esse tipo de colocação aqui é muito importante que nós consideremos quando fala que o amor não procura os seus interesses. Então quando você está movido pelo amor de Deus, às vezes você é duro. Às vezes você fala uma coisa que fere. Mas a Bíblia fala a respeito da lealdade que existe nas feridas feitas por aquele que ama. E da falta de lealdade que existe naquele que se omite de pregar a verdade. Tanto que um pouco mais à frente, diz a respeito do fato de que o amor, ele não tem nada a ver com o mal. Vamos continuar aqui. Diz aqui, olha aqui, o amor não procura os seus interesses. Mas eu quero falar mais uma coisinha sobre não procura os seus interesses. Nas nossas famílias, as pessoas pensam diferente de nós. As pessoas têm as suas religiões, as suas filosofias e as suas visões. E nós estamos constantemente ouvindo de irmãos em Cristo, não confronte.
né? Não vai lá. Eles também são nossos irmãos. Pode ser que seja irmão na carne, porque nasceu do ventre da minha mãe. Mas dizer que um católico é meu irmão é blasfêmia. Dizer que um espírita é meu irmão é blasfêmia. Aliás, dizer que um evangélico, um protestante, que tem uma vida de pecado é meu irmão, é mais blasfêmia ainda. Então, no amor de Deus que não procura os seus próprios interesses, eu fluo falando o que tem de ser falado, na hora que tem de ser falado, mas em amor. Então, continuando agora, isso aqui é muito interessante. Diz que o amor não se exaspera. A palavra exasperar não é muito usada, mas nós conhecemos ela mais como a palavra irritação. A Bíblia fala a respeito da ira. E diz até que nós podemos nos irar. Com aquela ira que o sol não deve se colocar sobre ela, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Existe uma ira segundo Deus, que é quando nós nos iramos por conta do pecado, por conta dessas injustiças sociais que existem. Existe uma ira segundo Deus que nos move a agir de maneira rigorosa, com uma energia que vem do Senhor. Mas aqui está falando de uma outra coisa que não tem nada a ver com ira, que é a exasperação, que é a irritação. Sabe o que é irritação? É aquilo que acontece quando a gente está com pessoas que a gente não tem paciência, irmã. Sabe aquela pessoa que fala, e depois fala, e a gente fica naquela agonia. Não vê a hora dela parar de falar. E ela fala sobre coisas que você não tem interesse em ouvir. E tem pessoas que até o tom de voz dela, o volume de voz dela, incomoda. Tem outras pessoas que as atitudes dela incomodam. Minha sogra tem umas bolinhas que ela tem sabe aqueles plásticos plástico que vem com aquelas bolinhas, que ela pega aquela plástico bolha, ela pega aquelas bolinhas e fica tec. Eu fico muito bravo com aquilo lá. Só que eu não vou ficar mais. Porque eu não tenho direito de ficar. Então, são atitudes do dia a dia, da rotina das pessoas que nos irrita. As diferenças culturais, pessoas que não têm o mesmo nível cultural que o nosso, como se o nosso nível fosse alguma coisa especial. Mas pessoas que às vezes, por exemplo, eu não gosto de ficar conversando sobre futebol, mas tem gente que só fala de futebol. Eu não gosto de ficar debatendo sobre política porque eu tenho um foco na palavra, mas tem gente que ama falar de política. Mas nós fugimos destas coisas. Tem pessoas que lutam uma vida inteira contra os mesmos pecados e aí você lembra daquela pessoa e você atravessa a rua para não encontrar ela, porque ela vai te encontrar e vai falar com você sobre aquele assunto que você já sabe que ela vai falar, porque ela já falou 200 vezes e você não quer ouvir pela 200ª vez, porque você já não aguenta mais. Tudo isso é a exasperação, é a irritação. Agora Deus nos chama a gente pensar numa coisa aqui. Você consegue imaginar Deus exasperado com o homem? Porque eu quero que você me conte quem é o ser criado de Adão até aqui que tem alguma coisa no seu estilo de vida, no seu nível cultural, na sua experiência que possa despertar um interesse especial em Deus. Fala aí. Tem um? Não tem. Tanto que eu fico impressionado quando a Bíblia fala que Deus andava com Enoque.
ao ponto de levar Enoque e não deixou Enoque morrer. Gente, Deus não se irrita comigo e não tem nada de interessante em mim. Deus não se irrita com você e não tem nada de interessante em você. Por isso que eu penso que isso é uma das características fundamentais, um dos atributos fundamentais do amor de Deus. É você ser uma pessoa que não se irrita com as outras pessoas, com a essência do que elas são, com a forma com que elas se conduzem ou com os hábitos que elas têm que afetam de alguma maneira a sua caminhada, a sua vida. Então, veja, que coisa maravilhosa que é andar no amor de Deus. Imagina só isso, deixa tudo demais. Deus tocou muito no meu coração em relação a isso. Deus mostrou para mim, falou: João Marcos, se você não se exasperar, não se irritar com as pessoas, você já chegou 99% aonde você tinha que chegar. Eu creio que isso é uma palavra para mim, bênção para a minha vida e bênção para a tua. Porque quando Deus falou comigo isso, eu acordei e hoje eu pensei muito a respeito disso, porque eu pensei assim, puxa, o amor muitas vezes parece que é uma coisa tão filosófica no ato reflexivo, ele é muito prático, mas que é difícil você considerar, como que eu vou evoluir em amor? E Deus está nos dando agora aqui uma compreensão espiritual. Como que eu evoluo em amor? Pega todas as suas irritações e joga no lixo. Todas as vezes que você se irritar com alguma coisa, ou lembre antecipadamente das coisas que te irritam, nas pessoas, nas situações que elas desencadeiam, nos atos repetitivos, nos estilos delas falarem, nos tons de voz delas, nas posturas que elas têm, joga tudo no lixo e você vai ser uma bênção para a glória de Deus, só com isso. Só com isso. O amor não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Isso que eu queria ter falado agora há pouco e que eu lembrei aqui. O amor, quando diz que ele não se conduz inconvenientemente, você soma não se conduz inconvenientemente com não se alegra com a injustiça, e você verá então que no amor de Deus você muitas vezes tem que ser confrontador. Que a injustiça não é propriamente o ato errado, mas é a pessoa que está fora da graça porque não nasceu de novo. E aí você precisa pregar o evangelho para ela. Mas regozija-se com a verdade. Qual que é a alegria maior que eu tenho? A verdade. Então eu estou numa reunião social onde estão falando sobre futebol, estão falando sobre política, estão falando sobre moda, estão falando sobre roupa, estão falando sobre viagem para a Europa, sobre viagem para o Rio Grande do Sul, sobre carro novo, e eu estou ali com muita vontade de ter uma oportunidade de me regozijar com a verdade do Evangelho da Graça e dividir isso com as pessoas que estão à minha volta. Diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a palavra suportar é muito mais do que aguentar. Suportar é dar sustentação. Dar sustentação. Para aquelas pessoas, sabe quando que você consegue suportar? Para você suportar, você primeiro precisa não se exasperar. Você não se irrita, aí você consegue ir lá e dar suporte para o chato. Suporte para o inconveniente. O amor jamais acaba. Então, Senhor, põe amor no meu coração. Não, o Senhor já pôs, está derramado pelo Espírito que nos foi dado. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes É o amor. é o amor. Talvez nós estejamos vivendo um evangelho de menino, se a marca registrada, característica predominante da nossa caminhada não for o amor. Nós podemos ser firmes na palavra, conhecedores da doutrina, mas se nós não estamos andando em amor, talvez ainda estejamos vivendo um evangelho de menino. E Deus quer que nós avancemos. Romanos 12:11 diz que no zelo nós não devemos ser remissos, o que significa não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Você consegue servir de maneira célere e eficaz, rápida as pessoas naquilo que elas precisam, de uma única forma, andando, fluindo, ministrando em verdadeiro amor, o amor que vem de Deus. Sempre lembrando que a gente falou que melosidade, tom de voz, ser política e socialmente correto, usar lindas palavras decoradas, ter palavras e atitudes desalinhadas com a palavra de Deus, ou usar palavras desconectadas com atitudes, são atos que não têm nada a ver com o amor que vem de Deus. E eu quero encerrar lendo aqui Colossenses 3, de 12 a 14, e 1 João 4, de 16 a 21. Diz assim, Colossenses 3, de 12 a 14: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo. Que é o vínculo da perfeição. Então, vamos compreender, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E 1 João 4, 16 a 21 diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Repetindo aquele versículo que nós falamos no começo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Só que eu quero concluir com essa reflexão. Ninguém, habitualmente, via de regra, diz, eu não amo fulano. Mas as nossas atitudes, muitas vezes, são de absoluto desamor.
com a nossa intolerância, com a nossa irritação. Sabe aquela pessoa que ligou para você e você viu que era ela e não atendeu porque você não estava afim de ouvir ela falar, porque você sabe que ela demora demais para contar as histórias dela? Aquela pessoa que você sabe que ela vai tocar nos mesmos assuntos e você não acredita que Deus pode te usar na vida dela. O Senhor está falando: eu tenho contra ti que você está esquecendo do teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. O Espírito do Senhor está falando para mim, principalmente, e para você. Lembra-te. Você tem crescido na teologia, você tem crescido no conhecimento da palavra, mas você só cresce na comunhão comigo e eu só consigo usar você na vida das pessoas quando você permanece e flui em amor. Então, esqueçamos-nos de endereços bíblicos, esqueçamos-nos de conceitos teológicos, esqueçamos-nos de histórias bíblicas. Não que essencialmente devamos nos esquecer, é óbvio, mas apenas como um ato reflexivo. Esqueçamos-nos destas coisas todas, mas não esqueçamos-nos da Filadelfia da caminhada em Cristo, do amor que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos precisar muito desse amor. Sempre precisamos. Aliás, foi por causa desse amor que Deus enviou o seu Filho e me fez morrer juntamente com Ele e me fez ressuscitar juntamente com Ele. É por conta desse amor que eu nasci de novo. É por conta desse amor que as minhas desagradáveis histórias e as minhas chatas considerações diante de Deus são ouvidas pacientemente em amor. E amanhã eu tenho uma promessa de Deus, que as misericórdias dele sobre a minha vida serão renovadas. E é só e por conta do amor que ele tem por mim. Lembre-se disso. Todas as vezes que você for ministrar, viver, caminhar, se relacionar com todas as pessoas à sua volta. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos muito, acima de todas as coisas, acima de sermos perseverantes na Tua palavra, precisamos ser perseverantes em Cristo, no Teu amor, que já está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi outorgado no novo nascimento. Em nome de Jesus. Amém.